Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para o estudo de mais uma função orgânica. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Santângelo, eu sou professor de Química e vou ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá, sem enrolação e direto ao ponto. O tema desse vídeo é o estudo da função orgânica éter. E o que eu vou apresentar para vocês rapidamente? O grupo funcional, então vocês vão aprender aqui a reconhecer a função éter. E na sequência a gente vai falar aqui das suas nomenclaturas. Tanto a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC, como também a sua nomenclatura usual, belezinha? Então vamos lá, direto ao ponto. Aí, ó, qual é a definição de éter, professor? Gente, éter é sempre que eu olhar para uma função orgânica, para um composto orgânico e perceber que ali existe um oxigênio entre dois substituintes, entre dois radicais, ou seja, o oxigênio vai estar atuando como um heteroátomo. Tá? É por isso que a fórmula geral dos éteres é essa, ó. Oxigênio entre dois substituintes. Eu estou representando aqui genericamente pelas letras R e R'. Porque esses substituintes podem ser iguais, por exemplo, etil de um lado e etil do outro, como também podem ser diferentes. Eu posso ter um etil de um lado e um propil, por exemplo, do outro lado. Então, dá uma olhadinha aqui nesses três exemplos. Ó. Oxigênio como heteroátomo, metil de um lado, metil do outro, maravilha. Esse exemplo está correto, trata-se de um éter. Quando eu olho para essa cadeia central aqui, eu percebo que eu também estou diante de um éter, etil de um lado e etil do outro. Ou seja, nesses dois exemplos aqui, a gente está falando de éteres de cadeia simétrica. Se a gente dividir aqui a cadeia por onde passa o heteroátomo, a gente percebe que o substituinte da esquerda é igual ao substituinte da direita. Se eu fizer a mesma coisa com esse exemplo central, perceba, etil de um lado, etil do outro. Quando a gente olha para o último exemplo, a gente percebe que aqui, ó, eu tenho metil de um lado, mas tenho fenil do outro lado. Ou seja, são radicais distintos. Seria aqui um éter de cadeia assimétrica. Como eu disse lá no início do vídeo, esses radicais podem ser iguais ou diferentes. Não importa, todos esses exemplos aqui são válidos e a gente tem aqui três éteres. Vamos lá, vamos avançar? Vamos agora falar da nomenclatura oficial dos éteres. Tá aí para vocês. Regra da nomenclatura oficial. A gente vai pegar o prefixo do radical menor, ou seja, você tem dois substituintes ligados ao oxigênio. Vamos ver o substituinte menor e vamos pegar o prefixo dele. Vamos acrescentar a palavra oxi e vamos finalizar com o nome do hidrocarboneto do substituinte maior. Posso traduzir para o português? Vamos lá. Olha, vamos pegar esse exemplo aqui da esquerda inicialmente, tá? A gente tem aqui um substituinte, que é o substituinte metil. E do lado direito, a gente tem um outro substituinte, que é o substituinte etil. Bom, quem é o menor? O menor é o metil, né? Então, a gente vai pegar o prefixo do substituinte menor e vai acrescentar a palavra oxi. Então, vai ficar como? Metoxi. Agora, eu vou olhar para o substituinte maior, que é o substituinte etil. Galera, o etil, ele deriva de qual hidrocarboneto? De um alcano constituído por dois átomos de carbono. Et mais ano, como é que fica? Etano. É por isso que o nome desse éter é metoxietano. Vamos fazer a mesma coisa com o exemplo do meio. Ó. Novamente aqui, eu tenho o substituinte metil
E do outro lado, nós temos o substituinte fenil. Quem é menor? Pô, tá de brincadeira, né, professor? O menor é o substituinte metil. Muito bem, então a gente vai pegar o prefixo do metil, que é met, e vai acrescentar o oxi, metoxi. Agora vamos lá. Esse substituinte aqui é o fenil. O fenil, ele deriva de qual hidrocarboneto? Não é o benzeno? Então, como é que vai ficar o nome aqui? Metoxi benzeno. Tranquilão? Quando a gente passa para o último exemplo, se liga. Substituinte etil e do outro lado, substituinte etil. Aqui eu não vou ter nem menor e nem maior. Como é que vai ficar o nome? Et mais oxi, etoxi. E o etil deriva do etano, então a nomenclatura vai ser etoxi, etano. Etoxi, etano. Beleza? Vamos avançar? Bom, e agora? Agora eu vou falar uma novidade aí para vocês, tá? Por exemplo, vamos olhar primeiro para o exemplo da esquerda, tá? Se liga aqui, ó. Eu tenho o substituinte metil ligado ao O e do outro lado eu tenho o substituinte propil ligado ao oxigênio. E aí, como é que fica o nome? Ah, é o prefixo do menor, met mais oxi, metoxi. Ok. E o nome do hidrocarboneto do radical maior. O radical maior é o propil deriva do propano. E aí você chegaria a esse nome, ó, metoxipropano. Só que tem um detalhezinho aí que está faltando. E eu vou te provocar, eu quero que você perceba que detalhe é esse. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou partir para o exemplo do meio, depois a gente retorna, tá? Vamos lá, repara que aqui a gente também tem o metil. E aqui a gente tem o radical secpropil ou isopropil. Eu até posso chamar de metoxi-isopropano ou metoxi-secpropano, mas o fato aqui é o seguinte, galera. Se eu considerar o meu hidrocarboneto como cadeia principal, aonde caiu o metil ligado ao oxigênio? Na posição 2, né? Ó, 1, 2, 3. Se eu fizer o mesmo raciocínio aqui do lado, no exemplo da esquerda, aonde caiu o metil ligado ao O? Caiu na posição 1, porque aí eu numeraria assim, 1, 2, 3. Então, se eu considerar em ambos os casos a cadeia principal como sendo o propano, o que ficou faltando? Ficou faltando a gente dizer a posição do metox. Então, no exemplo da esquerda, aonde caiu o metox? Lembrando que o metox é quando você tem um metil ligado ao oxigênio. Metil ligado ao oxigênio é o substituinte metox. Então, ó, caiu na posição 1 da cadeia principal. Caiu na posição 1 do propano. Por isso que o nome correto aqui é 1-metoxipropano. Por analogia, como é que ficaria o nome aqui do exemplo central? Aonde caiu o metox? Não foi na posição 2? Então, o nome correto seria 2, o quê? Metoxipropano. Moral da história, está errado falar metoxipropano. Eu tenho que dizer em que posição da cadeia principal caiu o substituinte metox. Porque ele pode ter caído na posição 1, mas ele também pode ter caído aonde? Na posição 2. Então se liga aí, tá? Se a minha cadeia carbônica tiver 3 ou mais carbonos, né? Estou me referindo aqui à parte maior, ao substituinte maior. Se ele tiver pelo menos 3 carbonos, a gente já tem que numerar
para dizer aonde vai cair o substituinte menor ligado ao O. Beleza? Então, vamos partir agora para esse último exemplo aqui, o exemplo da direita, para a gente finalizar aí a nomenclatura oficial, tá? Percebam que aqui a gente também tem o metil ligado ao O, e a gente já sabe que o metil ligado ao O a gente chama de metox. E o outro substituinte é esse pedaço grandão aqui, né? Tem vários carbonos, então, conforme eu disse anteriormente, a gente vai ter que numerar essa cadeia para sinalizar onde caiu o metox. E aí, quem vai ser a minha cadeia principal? Será que a cadeia principal é essa que eu estou sombreando na cor verde? Bom, se fosse essa, eu teria um total aí de 2 substituintes, né? E quantos carbonos na cadeia principal? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu teria uma cadeia principal com 5 carbonos, né? Seria o pentano. E eu teria apenas 2 substituintes. O metox na posição 2 e o isopropil na posição 3. Porém, se liga aqui. E se eu escolhesse como cadeia principal esse outro caminho, ó, eu continuaria com os mesmos 5 carbonos na cadeia principal, só que agora, galera, eu teria um total de 3 substituintes. O metox, o etil na posição 3 e o metil na posição 4. E aí, lembra? Quando eu vou escolher a cadeia principal e rola um empate, qual é a que eu devo escolher? A mais ramificada, ou seja, a que tiver mais substituintes. É por isso que a cadeia principal correta é essa que está sombreada neste momento. Tudo bem? E aí, como é que ficaria o nome? Cuidado, porque eu devo citar tudo em ordem alfabética. Então, primeiro eu vou colocar o etil. O nome vai ser 3-etil. Depois, quem vem na frente? O metil ou o metox? O metil, né? 4-metil. Depois, eu vou escrever aqui abaixo, se bem que, peraí, deixa eu tirar essa imagem daqui, que vai me favorecer. 3-etil, 4-metil, depois 2-metox. E a cadeia principal? Vamos lá. A cadeia principal aí é um alcano formado por 5 carbonos, ou seja, é o pentano. Tudo bem? O nome vai ser 3-etil, 4-metil, 2-metox, pentano. Tá aí, galera. Esse é o nome do terceiro exemplo, beleza? 3-etil, 4-metil, 2-metox, pentano. Beleza? Vamos avançar? Vamos falar agora sobre a nomenclatura usual dos éteres. E tá aí, ó, a nomenclatura usual é muito tranquila, tá? A gente começa com a palavra mágica éter, seguido do nome, ou melhor, seguido dos nomes dos 2 substituintes ligados ao O. Só que cada substituinte terminando em ico. Então, por exemplo, aqui a gente tem o substituinte metil e do outro lado do oxigênio a gente tem o substituinte etil. Então, como é que vai ficar o nome? Éter. Ordem alfabética. O E vem antes do M. Etil mais ico fica etílico. Éter, etílico e metílico. Tudo bem? Éter, etílico e metílico. Quando a gente vem aqui para o exemplo do meio, a gente tem o metil e esse outro substituinte aqui. Não é o fenil? Ordem alfabética, gente.
O F vem antes do M. Então vai ficar éter fenílico e metílico. E para a gente finalizar, o último exemplo é um éter de cadeia simétrica. Você tem etil de um lado e você tem etil do outro lado. E aí? Eu vou escrever éter etílico e etílico? Fica estranho, né? Eu coloco dietílico. Ó, éter dietílico. Tudo bem? E com isso, a gente fechou a nomenclatura usual dos éteres. Tranquilão? Galera, vou pedir aqui para vocês seguirem a gente nas redes sociais, deixarem um like nesse vídeo, comentarem o que vocês acharam, se inscreverem no canal. Gente, isso é muito, muito, muito importante para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado e um forte abraço.